Olá, alguém poderia me responder se tem som? Obrigada, Nina. Bom, então nós abrimos o Evangelho aqui no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E é uma mensagem de Lamennais no item 15. Então, repetindo, capaz amar o próximo como a si mesmo, o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? E diz assim para nós o Evangelho: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave que, naturalmente, pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer uma piedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? É talvez de toda a sua vida passada, porque pensai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação foi terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação. E então esse homem, que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que nos diz: se podes salvá-lo, salva-o. Paris, 1862. E aí? Bom, uma mensagem para a gente refletir, né? Mas vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudos do livro A Arte Moral de Educar os Filhos. Esse também muito importante para todos nós que somos responsáveis por esses espíritos que Jesus colocou sobre a nossa responsabilidade, para darmos a ele formação, informação, educá-los para e ajudá-los nas suas caminhadas em busca da perfeição. Portanto, Senhor, te agradecemos a unidade dessas instruções que aqui nos são dadas, dessas orientações à luz da doutrina espírita, que vem esclarecer para nós, pais e educadores, o como devemos agir, como devemos nos comportarmos diante desses espíritos que aqui estão como nossos filhos, sobrinhos, netos, amigos, enfim, todas as crianças que estão junto a nós. Te agradecendo, te pedimos, fortaleça nossos propósitos, para que a nossa noite de estudo possa acontecer de acordo com a tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Envolva, Senhor, a todos nós que aqui estamos, a cada companheiro que aqui ficou para esse, e que a tua paz possa permanecer sempre em nossos corações.
Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Pronto, minha amiga, liberando para você. Bem, eu liguei agora para nossa amiga Ângela. Infelizmente, ela está impossibilitada de fazer o estudo, então eu vou dar continuidade com o tema de hoje, ok? Tem só que acertar aqui o banner. Nina, será que você corrige para mim, minha amiga? Por gentileza? Então, nós vamos lá. E Walter começa nos falando assim. Eu espero para você ajudar. Beth, obrigada, tá, minha amiga? Boa noite aos amigos que estão chegando. Lourdantas, que já estava, seja bem-vinda. E no item 4, que é conhecer e amar a criança para melhor corrigir. Tá baixo o som? O som tá baixo? Melhorou agora? Oi. Melhorou? Ok, então vamos lá. Ele começa falando assim: toda corrigenda, antes de se exprima em palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Emmanuel está no livro Religião dos Espíritos, a psicografia pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição se chama Corrigir. E aí começa Walter falando. Às mães e aos pais espíritas, cabe o dever sagrado de conhecer mais profundamente a alma dos filhos, a partir do período do berço, de forma consciente e lúcida, gradativa e crescente, aprofundada e amorosa, no que diz respeito aos sentimentos, às emoções, às tendências inatas, aos impulsos e ao temperamento de cada filho, para então melhor corrigi-los à luz moral cristã e educá-los no caminho do bem verdadeiro, pela aplicação da doutrina espírita no laboratório espiritual da família. Eu estava lembrando esse trechinho, né? Quando fala assim, a mãe que conhece filho, né? Porque tem mãe que só de olhar assim, aquele olhinho já virar um cadinho diferente, a gente já reconhece que o filho fez alguma coisa errada, né? E é justamente essa questão quando vem falando aqui. Aos pais e às mães e aos pais espíritas cabe o dever sagrado de conhecer mais profundamente a alma dos filhos. Porque quando a gente conhece verdadeiramente aquele filho que nos apresenta naquele corpinho frágil, aquele corpinho de criança, mas a gente conhece aquele espírito, a gente não reconhece o espírito, mas já conhece, começa a perceber nele certas tendências, né? A gente já fica mais atento. E nisso é o que vem falando aqui. Com o tempo, né, nós vamos fazendo com que essa percepção vá ficando cada vez mais estreita, né, mais afinizada. E aí, de acordo com a atitude daquele filho, a gente já reconhece nele se está certo, se está errado. E nisso nós vamos trabalhando, moldando cada vez melhor esse pequeno que está ao nosso, vamos dizer assim, nosso empréstimo, né, de educá-lo e criá-lo. E aí, quando ele fala aqui também pela aplicação da doutrina espírita no laboratório espiritual da família, ou seja, no nosso lar, gente. Como é importante a aplicação da doutrina espírita no lar, que é o laboratório quando a gente fala, né? Porque a gente percebe que são aquelas experiências que muitos de nós vamos fazendo na tentativa de acertar, né, o passo com a família, no total, no caso com os filhos, marido e tudo nessa relação. Então tá aí a palavra laboratório espiritual da família, né, que é o lar. E aí Walter segue mais um pouquinho. Vamos analisar e comentar alguns textos de autoria do sábio espírito Aurélio Agostinho, contidos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família, onde trata com seriedade e profundidade como os pais devem lidar com a alma dos filhos à luz da sabedoria e amor de Jesus. E aí, nesse trechinho, onde a gente vai tratar
né, o livro vem tratando praticamente essa parte D4, vai vir em cima do Evangelho. Nós vamos ter vários trechos que o Walter nos traz, né, retirados do Evangelho, para a gente fazer o nosso estudo e refletir sobre essa questão, né, do conhecer a criança, para a gente poder auxiliá-la melhor nas corrigendas. Analisar os germes das más tendências é o subitem. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Santo Agostinho. Quando ele fala aqui, né, desde o berço a criança manifesta já aqueles instintos bons ou maus, que vem trazendo na sua bagagem, que a gente já conversou sobre isso aqui, aquela questão da bagagem espiritual, que é justamente o quê? A bagagem que foi adquirida em existências anteriores, né? Então, cabe aos pais a necessidade, né, de aplicar-se em estudá-los, ou seja, quando ele falou aqui na frente, aquela questão da gente observar mais atentamente o filho, observar as atitudes daquele ser, né? E ele vem falando lá na frente, ele fala... a partir do período do berço, de forma consciente e lúcida, gradativa e crescente, quer dizer, devagar, mas vai crescendo, né? Nós vamos aprimorando cada vez mais, aprofundada e amorosa no que diz respeito aos sentimentos, às emoções, às tendências inatas, aos impulsos. Então, quer dizer, ao temperamento de cada filho. Nesse acompanhamento que nós vamos fazendo, nós vamos aprofundando, cada vez mais conhecendo o nosso filho, nós vamos saber o momento exato da gente aplicar, né, aquela corrigenda de acordo com mais amor, com mais paciência, né, porque a gente já sabe que aquele filho é melhor, né? Eu tenho um casal de filhos e totalmente assim, é mais agitado, tem horas que é um pouco rebelde, tem horas que mas tem a bondade, a gente percebe a bondade no coração, mas tem hora que ele é mais ríspido. A minha filha já é mais doce, mais meiga e tudo, mas também tem horas, tem os seus momentos. São diferentes, porque são individualidades diferentes. E o que acontece? Cada um, eu tenho um jeito de tratar diferente, porque... ela tem uma certa conduta e ele tem uma conduta diferente. Eu tenho que ficar mais atento a ele. Eu tenho que ficar, às vezes, cobrando mais. Ela, eu já falo uma vez, ela já escuta. Eu fico 2, 3, 4, 5, repetindo. Mateus, lembra que a mamãe falou aquilo assim, assim para você, meu filho? Ó, presta atenção. Você já fez? E nisso, quer dizer, cada filho tem um modo de ser. Então, quando ele fala aqui que é necessário aplicar-se em estudá-lo, é justamente isso. Porque quando a gente se aplica em estudar, a gente vai conhecendo cada filho de uma maneira, né? Cada um vai ter um jeito diferente. Então, quando nós vamos estudando, a gente vai aprendendo o que é necessário aplicar para auxiliar aquele filho, né? Se eu falar uma vez só com ele, ele não percebe, ele fica meio atento, aquilo passa e ele depois fala, mãe, não lembrei, sabe? Ele não lembra mesmo. Então, às vezes eu falo 2, 3, até ele fixar mesmo aquilo. E mesmo às vezes falando 3, 4, ainda não fixa. Então, a gente percebe que quando nós vamos estudando cada ser que nos chega, cada filho, a gente vai conhecendo cada vez mais. Aí ele vai falar aqui, o Walter segue. Toda criança é espírito reencarnado. O genial Allan Kardec, no Evangelho, capítulo 8, explica a manifestação das funções psicológicas do espírito no corpo débil da criança. Aí ele vai falar. A partir do nascimento, as suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Esse trechinho, tá, foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, deixai vir a mim os pequeninos. Então, é a questão de, a partir daquele nascimento da criança, a gente já começa a perceber, né, que ela traz as suas ideias, traz aquela sua bagagem, né? O seu desenvolvimento vai acompanhando o crescimento do corpo, né? O corpinho está indo lá e a mente também, as ideias vão começando a surgir, né? Vai tomando aquela forma.
E justamente quando ele fala aqui, pode-se dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, porque ele é puro. Quando vem falando aqui que o seu caráter ainda está adormecido, porque a gente lembra, né, que a criança, até os seus 7 aninhos, como nós vamos ver mais aqui à frente, ela é muito... Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo, muita paz. Ela é muito mais fácil, né, de você, como nós vamos ver também mais à frente, de você ir moldando, né, de você ir ensinando. Ela está mais aberta, mais receptiva. Ainda não tomou aquele, vamos dizer assim, o espírito ainda não está na sua plenitude, trazendo essas bagagens tão firmes com ele, elas estão ainda adormecidas. Então, nesse período, é muito mais fácil, mais maleável para nós pais irmos educando, tratando esse lado moral, né, fazendo com que esse aprendizado fique bem mais forte, né, fique bem mais, como se diz assim, fique uma base mais forte, é justamente nesse período, né, do 1 aos 7 anos, ou seja, do tempinho que já nasce, né, do berço, como ele vem falando, até os 7 anos. Nesta fase, torna-se muito mais fácil trabalhar o espírito reencarnado, que se encontra em estado de inocência de si mesmo. Suas faculdades se conservam em estado latente, viu? Que a gente está falando. Quer dizer, ele ainda não tem aquela plenitude, né? Ainda está mesmo, como falou aqui, adormecido. O espírito, no período infantil, reveste a roupagem da aparente inocência, porque, na verdade, ele continua com a sua personalidade integral e vai revelando em doses homeopáticas no dia a dia a convivência familiar, os mistérios da subconsciência, a câmara escura da mente, as suas emoções, ideias e hábitos. Então, a gente percebe, né, que nesse período da infância, até essa fase aos 7 anos, a gente simplesmente, aquele espírito ali, somente com aquela aparência de criança bonitinha, singela, fofinha, coisa mais gostosa e tudo. Mas ali por trás já tem um espírito. Lembrando aqui mais um pouquinho, para a gente ficar mais claro em nossas mentes, né? Como seria difícil nas famílias a aceitação em receber, né, um espírito endurecido, um assassino, né, um ladrão, e tantas outras, vamos dizer assim, faltas que cada ser tem, cada espírito traz consigo, ficaria muito mais difícil a gente querer. Alguém vai querer na sua família, ah, não, eu aceito ficar. A gente tem dificuldade em pegar num orfanato uma criança que tenha vindo, às vezes, que tenha vícios, né, ou com drogas, ou que seja. Então, olha a situação. Chegar um espírito para você, já com aquela característica de vida anterior, um assassino, um ladrão que seja, né, com uma má vida moral. Boa noite, Flávia. Seja muito bem-vinda. Beijoquinhas, minha amiga. Então, a gente percebe que essa casca, essa aparente inocência que é revestido o espírito na fase de infância, faz com que a gente aceite ele de braços abertos. A gente aceita de todo o coração, vê naquele serzinho pequenininho, né, dócil, uma coisinha fofa, gostosa, todo aquele cuidado que a gente tem que dispensar a ele. Então, nisso nós vamos estreitando cada vez mais os nossos sentimentos em relação àquele filho. E nós vamos tratando ele com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado, né, com toda a paciência, nos dedicando a ele. Então, nessa fase, a gente vai cobrindo esse espírito, como fala, o amor cobre a multidão de pecados. A gente, com o nosso amor de paz, a gente cobre, né, os pecados, com tanto amor, a gente vai cobrindo aqueles pecados que aquele ser já vem trazendo na sua bagagem. E vamos transformando, que é justamente nessa fase do 1 aos 7 anos. Nós vamos cobrindo, né, auxiliando esse nosso irmão que nos chega como filho, esse ser que chega como filho para nós, vamos envolvendo em tanto amor, em tantos cuidados, em tanta atenção, paciência, tudo de bom, que a gente vai auxiliando a sua trajetória, né? Mas a gente lembra aqui, cuidar com amor, com atenção, mas sem os mimos e paparicos, porque mimo e paparico não ajuda muito não. Pelo contrário, estraga muito, né? A gente sempre lembra um pouquinho para a gente não exagerar no excesso de amor, transformando em mimos. E aí segue mais um pouquinho. Isto sinaliza que o espírito traz muitas imperfeições.
Ok. Isto sinaliza que o espírito traz muitas imperfeições, dívidas, provações, tentações, obsessões e a firme vontade de progredir para ser feliz e sair dos ciclos dolorosos dos processos expiatórios. Todo espírito possui enorme acervo de imperfeições arquivadas na organização mental na forma de reflexos psíquicos. Diginam as ações, os hábitos, as tendências, os impulsos, as vocações inatas e, em suma, as boas ou más qualidades. Então, a gente vai percebendo que todos nós trazemos, né, uma bagagem. Trouxemos, né, porque criança, a gente lembrando da fase da infância, trouxemos em nossa bagagem espiritual, né, imperfeições, vamos dizer assim, né, provações, tentações, obsessões e firme vontade de progredir. Vamos colocar nas palavras aqui do Walter para a gente poder entender. E conforme nós vamos recebendo toda essa sustentação, esse amparo dos nossos pais, assim que nós vamos tendo aquela já fasezinha do tati-bitate, como a gente costuma dizer, a gente já vai absorvendo tudo de bom que eles vão nos passando. Por isso que vem falando aqui que nós vamos, em suma, as boas ou más qualidades estão lá na nossa bagagem. Elas vão ser fortalecidas, né, para o lado bom ou para o lado ruim, de acordo com o que nós vamos vivenciando, como ele falou também anteriormente, no laboratório familiar. Porque é muito importante, né, os exemplos que os pais vão dando para que cada vez mais se fixem na criança aquela qualidade de aprendizado moral, que na realidade não é apenas um blá blá blá, mas é uma vivência, exemplificando, praticando. Os pais vão ensinando melhor. E aí segue mais um pouquinho. Cada pai e cada mãe precisa aprender a lidar com a alma dos filhos, muito semelhantemente à capacidade do jardineiro e do dentista. Aqui o Walter vai fazer uma comparação entre o jardineiro e o dentista na percepção que cada um tem, né, diante das suas atividades. E ele traz esses exemplos para nós pais percebermos como estamos atuando, como podemos atuar diante dos nossos filhos, né, com essa percepção. E aí ele fala, o jardineiro cuida diariamente das plantas, regando com moderação e disciplina e adubando metodicamente, protegendo-as com técnicas específicas contra o ataque das pragas, das formigas e dos pássaros. Aí ele fala esta comparação do dentista. O dentista, para melhor trabalhar na restauração dos dentes, depois de uma análise acurada com seus próprios olhos, não dispensa a visão oculta do raio-x para melhor visualizar os problemas dentários e trabalhar da melhor maneira possível na restauração deles, garantindo beleza e segurança. Então, a gente percebe aqui dois trabalhadores, né, que no caso é o jardineiro e o dentista, que desempenham uma atenção, um olhar, vamos colocar assim, bem detalhado para o trabalho que eles executam. E essa comparação, Walter nos traz para nós pais. Como é importante esse nosso olhar bem minucioso, bem detalhado, diante com os nossos filhos, né? Para que nós possamos, de fato, reconhecer quando alguma coisa está tomando um caminho diferente daquele que nós conhecemos que é um caminho bom, um caminho no bem. Então, a gente já começa a ficar com aquele olhinho mais atento e vai observando certas condutas. E assim nós poderemos ajudar da melhor maneira. Por isso que ele fala que nós precisamos estar bem atentos, como ele fala aqui, quanto o jardineiro, quanto o dentista, diante das tarefas que eles executam. Aí ele fala, quem não sabe enxergar com os olhos do espírito e com o coração evangelizado, não poderá cuidar da personalidade espiritual dos filhos com êxito educacional. Então, olha como é importante, né, que nós tenhamos os nossos espíritos bem abertos e o coração bem evangelizado para que nós tenhamos o que, gente? Amor. Para que nós tenhamos aquela fraternidade mesmo, aquele sentimento fraternal com esse espírito que nos foi endereçado como filho, para que nós possamos auxiliar da melhor maneira possível, dando-lhes a eles, né, um lar
bem amparado, uma orientação bem amparada no Evangelho, porque assim eles terão, desculpa, gente, eles terão essa base sólida, né, quando chegarem na maturidade. E aí Walter segue. Cegueira espiritual, descrença e materialismo formam o filho para ser homem do mundo, mas não poderão capacitar a personalidade infantil para a boa conduta moral e a prática do bem genuíno. Então é justamente quando a gente, às vezes, como pais, só se preocupa com o lado material, esquecendo esse lado moral, que é justamente essa formação do espírito, né? Alguma coisa vai ficar faltando. É quando fala, é a cegueira espiritual. A gente está só preocupado com aquele lado material, o aqui e agora. E esquece que nós temos o aqui, o agora e o futuro também, né? Tudo que estamos colocando já nessa nossa bagagem, para numa próxima reencarnação, usarmos da melhor maneira possível, que tenham mais bagagens boas do que quando nós chegamos aqui, né? E aí, seguindo mais um pouquinho. O pai e a mãe espírita precisam copiar o sentido da responsabilidade e cuidados do jardineiro e do dentista, a fim de melhor conhecerem a alma de seus filhos. Para isso, tem a colaboração fabulosa dos ensinamentos da doutrina espírita, para os quais basta a leitura atenciosa, o estudo sério das lições sobre a educação da criança, a pesquisa cuidadosa, o debate proveitoso em reuniões de estudos específicos, a indagação que encontre respostas em irmãos mais experientes e esclarecidos, colaborando na orientação espiritual e estímulo moral aos pais dedicados ao aprimoramento educacional com a doutrina espírita. E a gente percebe, né, dando uma pausa aqui para a gente comentar, como é importante, porque não existe, a gente sempre lembra aqui, não existe um manual, né, para educação dos filhos. Não tem, gente. Mas a gente percebe que existem vários grupos de estudo. Hoje em dia tem bastante livros. Tem esse estudo aqui também nosso que a gente oferece, né, aos pais, aos educadores e evangelizadores, que somos todos nós. E é muito bom nesses encontros, né, nesses estudos, nessa oportunidade, a gente fazer aquela troca, né, a gente conversar, a gente debatendo. Tanto é que eu torno aqui a lembrar que o estudo é interativo, tá, gente? Fique à vontade para a participação e comentários aqui que a gente vai auxiliando, tá? E só sabendo a gente responde se a gente não souber. A gente tem um grupo, uma equipe no nosso grupo que também trabalha esclarecendo algumas dúvidas, ok? Fiquem à vontade. Então, a gente percebe que nessas trocas desses grupos, né, de pais, a gente vai se sentindo cada vez mais motivado, a gente vai falando as nossas dificuldades e aqueles que têm mais conhecimento, mais experiência, vão também fazendo aquela troca com a gente, nos auxiliando, né? E nisso vai facilitando cada vez mais a nossa conduta, né, em questão de orientação com aqueles nossos pequenos. Então, olha como é importante, né, a gente estar num grupo, né, fazendo essa troca de conhecimentos, né, doutrinários, nesses grupos onde a gente vai cada vez mais esclarecendo a nossa mente de como nós podemos agir, auxiliando aquele filho que na realidade não é apenas um filho, é um filho, mas antes de tudo é um espírito, né? Então ele tem as suas necessidades, assim como nós também temos. E aí, seguindo mais um pouquinho, nós vamos para um subitem chamado A Fonte das Imperfeições Morais. E a Santo Agostinho fala, todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. O Espiritismo, no capítulo 14, item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família. E a gente sabe, né, que são as duas chagas da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. E Walter nos fala, Jesus, há 2000 anos, chegou à face escura do planeta a fim de nos ensinar, exemplificar e testemunhar o caminho para o reino de Deus. Deus é amor. O seu reino é somente luz eterna, amor puro, fraternidade universal. Ninguém alcançará o reino de Deus celestial se não se educar e aperfeiçoar dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente percebe, né, que quando Jesus, há 2011, né, anos atrás esteve aqui em nosso planeta, ele veio trazer para nós
que Deus é amor, saindo daquela questão daquele Deus punitivo que nos castigava, né? Que tinha que fazer as oferendas, que tinha que fazer sacrifícios. Então, ele vem nos alertando aqui, que ninguém alcançará o reino do Pai Celestial se não se educar e aperfeiçoar dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus Cristo, que é justamente o quê? Aquela reforma íntima, aquela nossa modificação, aquela nossa transformação, deixando de lado aquele homem velho, carrancudo, né? Sisudo, resmungão e com tantas outras dificuldades, deixando ele para trás e fazendo com que nasça aquele homem novo, mais amoroso, mais fraterno, mais caridoso, né? Então, olha a nossa transformação aí, que é justamente essa. E aí segue. Para tal cometimento, é imprescindível que cada coração humano faça o seu trabalho de transformação moral, reforma íntima e autoeducação, destruindo e eliminando em seu próprio coração as maiores chagas morais da humanidade, o orgulho e o egoísmo. São imperfeições que muito dificilmente acreditamos possuir. Esse pedacinho aqui é duro, gente, porque é uma daquela questão que fala, estou querendo me lembrar um ditado que fala: feliz do homem que se reconhece verdadeiramente, né? Porque ele não está cego. Agora, infeliz daquele que não se reconhece, né? Que não consegue enxergar ainda as suas imperfeições, porque esse aí é o cego. Cego não somente da vista, não. É cego de visão espiritual mesmo, porque não se reconhece de verdade, né? E aí ele segue aqui. São imperfeições que muito dificilmente acreditamos possuir. Normalmente, quem as detém é sempre o próximo, o outro, meu vizinho, meu colega, meu parente, meu inimigo. Nunca aceitamos nossas imperfeições e assim continuamos defendendo nossa milenar cegueira espiritual. Com essa atitude, fica muito difícil corrigir nossas deficiências morais e partir rumo ao aperfeiçoamento de nossos sentimentos. Sobre o egoísmo, nos falam os sábios espíritos em O Livro dos Espíritos, questão 913. Mas antes disso, a gente volta aqui. Quando a gente não se reconhece, fica muito mais difícil, porque a gente está como se aquele cego que não sabe em que terreno está pisando, né? Então, como é importante a gente, em primeiro lugar, se conhecer sim, para que nós possamos estar com as vistas bem abertas, né? E vigilantes diante de qualquer dificuldade, porque a gente, sabendo como somos, a gente vai ficar mais atento com como estamos agindo, né? Como estamos nos colocando. E aí segue ele falando sobre o egoísmo, fala os sábios espíritos em O Livro dos Espíritos, na questão 913, que é a perfeição moral. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegarei a extirpá-los, enquanto não atacardes pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser aproximar-se da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, olha como a gente percebe que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas, né, os dois sentimentos mais difíceis, porque se a gente não conseguir extirpar do nosso coração esse sentimento, vem falando aqui, né? A gente não vai conseguir ter um olhar justo, a gente não vai ter amor, a gente não vai ser caridoso, porque ele vai sempre neutralizando, vai minando esses sentimentos bons, né, que poderiam estar agindo dentro de nós, e nós colocando esse sentimento todo em auxílio dos nossos próximos, de nós mesmos, né? Então, como é importante a gente detectar, não deixar que ele crie raiz, né? Arrancar logo, porque uma erva, são duas ervas daninhas, a gente tirar logo isso do coração não é fácil, é difícil,
Mas não é impossível, né, a gente abrir os nossos olhos, identificar e começar a fazer como jardineiro, ficar atentos, né, para que essas praguinhas não tomem conta da nossa plantinha, que é o nosso coração. Seguindo mais um pouquinho. O egoísta não gosta de pensar nos outros, de oferecer algo ao próximo, de doar amor sem interesse algum, de amar com esquecimento de si mesmo, de gostar de fazer alguém feliz, de usar o tempo em benefício de alguém, de expor-se em alguma situação desagradável para ver alguém caído à beira do caminho das provações e quedas morais. O egoísta faz tudo por interesse próprio, caso contrário, não faz nada. O egoísmo é a paralisia das funções da alma, é pensar em si primeiro e preocupar-se com sua própria alegria, é não sensibilizar-se com a dor e as necessidades do próximo. Em suma, é pessoa que deseja sempre receber dos outros e não dar nada em troca, a não ser se obtiver lucros garantidos do serviço que preste. É pessoa inerte, improdutiva, é inútil e inútil. Não serve para trabalhar na seara do Evangelho. Então, olha como a questão do egoísmo, quanta dificuldade esse sentimento, né, nos causa. Ele dificulta todo o nosso caminhar, porque se nós pensarmos somente em nós, a gente para lembrar aqui uma das coisas que eu sempre escuto, que a gente, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a se amar, né? Mas sai daquela questão do egoísmo, porque a gente, quando a gente se ama, a gente aprendeu esse sentimento, a gente vai saber amar o nosso próximo. Mas quando ele fala aqui que só vê a si mesmo, é aquela questão, só pensa em si, em tudo. Nunca tem um espaço para ninguém, né? Tá sempre querendo tudo para ele, não se abre para nada, como vem falando aqui a lição, não se coloca a auxiliar ninguém, e se faz alguma coisa, está sempre visando uma troca. Na realidade, ele não se doa, ele faz a barganha, né? É aquele que só faz mesmo a questão da troca, só dá porque vai receber, né? Então é aquela questão, não é altruísta, porque quem tem egoísmo não tem espaço. No caso, se a pessoa é altruísta, ela não cabe o egoísmo. E se, no caso, ela tem egoísmo, não diga que é altruísta, porque não é. Porque só vai pensar em si mesmo, né? Seguindo aqui, na questão 917 do Livro dos Espíritos, vem falando. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, das quais a todo momento ele, no caso o homem, é vítima, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face ao seu vizinho, que, enfim, do amigo faz um inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Olha a situação, como é triste, gente, né? E a gente, às vezes, não tem a compreensão desse sentimento dentro de nós, né? E aqui no livro fica claro quantos raminhos vão surgindo desses dois sentimentos, e são mais, e tem mais outros, né? Mas aqui ele vem falando que o egoísmo, ele vai engendra o orgulho, né? A ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento o homem é vítima, né? E nós vamos ficando cada vez mais perturbados. Quem é que consegue, com o ciúme, né, ter uma relação tranquila e sossegada? Você só vive desconfiado se o outro está te traindo ou não. Como é que você, com ódio, você vai ter amor por aquele irmão? Você vai desejar o mal para ele. Como é que, com inveja, você vai ter uma situação, um olhar de alegria por aquele irmão que conseguiu alguma coisa? Você está almejando o que ele tem? Então, olha as coisas que vão sendo criadas por conta desses sentimentos. E que nós vamos trazendo para a nossa infelicidade, né? Porque, na realidade, a gente não consegue ser feliz com tantos sentimentos ruins dentro de nós. E aí ele fala: quem educa deverá primeiramente trabalhar pela extirpação do egoísmo e do orgulho em seu próprio coração,
dar exemplos de bondade, de amor e humildade, para se influenciar pela convivência, principalmente os filhos no recinto familiar. Mais um trechinho que eu estava aqui me lembrando, quando uma mãe chega a... acho que é a Gandhi Dalai Lama, não lembro quem, gente, agora com exatidão quem é. Acho que foi Gandhi. E ela pede que que Gandhi fale com seu filho, né, para que ele pare de comer doce, porque ele tinha sérios problemas de saúde. E aí ele pede um tempo àquela mãe, né, e levou um tempinho. Aí depois ele volta para aquela criança, depois desse longo tempo passado, ele fala: fulano, não coma doce, isso faz mal. E aquela mãe ficou intrigada com aquilo, porque ele levou tanto tempo para simplesmente dizer: fulano, não coma doce, né? E aí ele responde, porque em primeiro lugar ele precisava fazer a modificação nele, porque ele comia doce. Então, olha aqui como vem falando, né, na questão do exemplo vivenciado, porque a gente precisa... Obrigada, amor. Obrigada, Nina. Foi Gandhi, sim. Tá? Nossa amiga Nina está confirmando aqui que foi Gandhi. Então, olha como é importante para nós, antes da gente querer fazer essa transformação no outro, a gente se modificar também. Porque aquela vivência, aquela situação que nós vamos exemplificar vivenciando, é muito mais fácil de ser compreendida. Poxa, ele fala, mas ele vivencia aquilo, como Jesus, né? Jesus falou e vivenciou. E por isso, até hoje, os ensinos que ele nos deixou, as parábolas, tudo, nós até hoje ficamos assim, sem compreender tamanha grandeza, né? E ficamos nas nossas buscas, nos nossos estudos, tentando compreender, tentando chegar lá, né? Porque ele vivenciou, gente, então ficou vivo dentro de nós esse exemplo, né? É o melhor ensino que nós temos. E aí segue mais um pouquinho. Quem educa deverá primeiramente trabalhar pela extirpação do egoísmo e do orgulho em seu próprio coração, dar exemplos de bondade, de amor e humildade para se influenciar pela convivência, principalmente os filhos, no recinto familiar. Educar a si mesmo no Evangelho para depois, com segurança e certeza, educar o próximo, mais próximo, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos e nossos assistidos na beneficência, se amarmos com maior intensidade. Então, como é importante, né, nós nos educarmos para que nós possamos, assim, educar todos esses, como o Walter vem falando aqui, né, com mais facilidade, porque quando a gente tem, a gente vai saber como dar, né, porque a maior dificuldade para a gente é dar o que a gente não tem. Seguindo no outro subitem, que é combater os vícios morais. Santo Agostinho nos fala: espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Então, quer dizer, olha como é que a gente tem que estar como aquele jardineiro, né? Bem atento para que não deixemos que esses males façam raízes, né? Nem no coração e muito menos no pensamento. A educação dos sentimentos e do caráter dos filhos começa no berço. Para a educação moral da criança espírita, não é bastante ensinar somente com a palavra enérgica e as aulas doutrinárias sobre a verdade espiritual e a moral evangélica. O espírito Aurélio Agostinho, usa o verbo espreitar, que no dicionário significa olhar atentamente, contemplar, investigar minuciosamente, observar o que faz alguém, analisar. Então, ele vem explicando para nós, né, que nós precisamos estar bem atentos para, assim, podermos auxiliar na educação desses sentimentos, né, dos nossos filhos. É preciso enxergar em espírito e em verdade e penetrar os meandros da alma humana dos filhos, para com amor, compreensão e paciência, as más tendências, as aptidões inferiores, as reações emotivas negativas, os maus hábitos, a fim de não deixá-los crescer no canteiro afetivo e espiritual da família.
Então, olha como nós temos que estar bem vigilantes, né, naquela questão mesmo de perceber, né, o mínima coisinha que já vai começando a crescer naquele jardinzinho que são o coraçãozinho dos nossos filhos, a mente dos nossos filhos. Nós precisamos estar como jardineiro, bem atentos, né? Começou a brotar, você vai lá, olha, e aquilo ali é uma erva daninha, vamos lá tirar. Mas isso, quando ele vem falando aqui, precisamos estar embasados, gente, na doutrina espírita para poder atuar com amor, com paciência, com compreensão, né, auxiliando esse nosso pequeno. Esta fase é tão importante na reeducação do espírito que o mestre Allan Kardec, no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, assim declara: durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela, a criança, é mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Esse trechinho está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que é deixai vir a mim os pequeninos. E Walter segue: tudo que acontece ou deixa acontecer, de bem ou de mal no lar, é responsabilidade direta dos pais, que são os administradores da alma dos filhos até que adquiram a maioridade. Então, olha novamente aquela chamada da responsabilidade, como nós já estudamos aqui, os pais responsáveis, né? A responsabilidade que nós temos como pais diretamente com os nossos filhos. Estimulá-los com orientação e carinho, autoridade e energia, trabalho e amor, a prática das ações e das boas maneiras, em suma, das virtudes cristãs, desde os primeiros tempos do berço, deverá ser um serviço incansável e permanente. Então, a gente percebe, né, que nós vamos, como pais, auxiliando, estimulando esses nossos pequenos, desde aquela questãozinha mesmo do pequenininho, do bercinho lá, de bebezinho, né, para que ele possa, assim, receber dele. Aguarda um momentinho que um dos nossos amigos vai falar com você, ok? Que possa, assim, auxiliar essa criança. Então, a gente precisa o quê? Estimulá-lo com orientação e carinho, né? Dar aquele estímulo sempre, mas auxiliando ele sempre com carinho. Ter aquela autoridade e energia. Trabalhar e, ao mesmo tempo, ter o amor, para que ele possa perceber, assim, as práticas das boas ações e das boas maneiras, né? E que nós vamos, assim, com essa conduta, estimulando neles as virtudes cristãs. Porque desde pequenininho, ele foi bem orientado, né? Foi bem auxiliado pelos pais, que tinham toda essa bagagem doutrinária, esse conhecimento, e puderam passar da melhor maneira para ele esse aprendizado. O Espiritismo, no culto do Evangelho no lar, mas também nas conversações amigas, no diálogo com os filhos, no momento da orientação indispensável, na transmissão da fé e do amor a Deus e ao próximo, na organização solidária dos trabalhos da casa, no relacionamento afetivo, nas explicações necessárias, nas dificuldades e nos prazeres, nos momentos de muita dor e provação e nas horas de muita alegria e festa. Então, como ele vem falando aqui, né, quando a gente tem o culto do Evangelho no lar, aquele momento ali que a gente tem aquelas conversações, aquele diálogo com os filhos, esclarecendo sobre a vida de Jesus, a doutrina espírita, né? A gente vai transmitindo a fé, o amor a Deus, o amor ao próximo. Isso tudo nós já vamos trabalhando com os nossos filhos na questão da fraternidade, da solidariedade, né, ao próximo. E com eles também. E quando a gente coloca, assim, para eles estarem solidários dos trabalhos da casa, cuidando desse ambiente que nos acolhe, que nos protege, né, dando esse conforto que cada um de nós tem no nosso lar, também a gente está ensinando a eles a respeitar a instituição familiar, né, respeitar o lar. Então, a gente vai já ensinando a eles uma conduta, né, alegre, uma conduta de respeito, uma conduta de relacionamento respeitoso, né?
E aí ele vem falando aqui no finalzinho. Nas explicações necessárias, nas dificuldades e nos prazeres, nos momentos de muita dor e provação e até nas horas de alegria e festa. Quer dizer, aquela orientação não é somente nas horas de dificuldade, mas também nos momentos de alegria e festa se faz necessário também, né? A mesma orientação a gente explicar. Combater nos filhos a inércia com o trabalho útil, o ódio com o perdão, as palavras ferinas com a paciência, a falsidade com a lealdade da consciência, os preconceitos com respeito à dignidade de cada ser, o racismo com amor fraternal sem fronteiras, os vícios com as boas ocupações, as críticas com o conhecimento de si mesmo, a cabeça vazia com o estudo do Espiritismo. Então, olha como nós precisamos preencher, né, e transmitir aos nossos filhos todo esse passo a passo que o Walter nos coloca aqui. Porque quando a gente começa a ensinar dos nossos filhos que eles podem nos auxiliar com pequenas tarefas já de pequenininho, arrumar os seus quartinhos, arrumar o seu quartinho, seus brinquedinhos, eles já vão começar a perceber a organização, os cuidados com aqueles objetos, né? E nisso nós já vamos, pequenos gestos, mas já vamos construindo alguma coisa dentro deles. Quando vão para a escola, não brigar, não é bonito ficar brigando, a gente tem que respeitar o coleguinha, a questão, como falou já no livro aqui anteriormente, do dividir a merenda, né? Do estar sempre com a oportunidade de estar com todos, sem questão de discriminação de religião, de raça, que seja social, né? A gente tem que estar olhando sempre para todos com um olhar único, somos todos iguais, né? Sem questão de preconceito. Então, tudo isso a gente vai passando para eles, e eles estão absorvendo, né? E aí vem falando, quando a cabeça estiver vazia, que fala aqui no finalzinho, a gente preenche ela com o estudo do Espiritismo, porque a gente vai conhecer melhor ainda como poderemos agir, o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Em tudo, a luz do Evangelho iluminado as almas e harmonizando o relacionamento entre as pessoas. Não é o Consolador prometido? Né? Então ele consola mesmo, né? Nos faz com que sintamos assim aquela mão amorosa a nos envolver, a nos auxiliar. A tarefa complexa, seguindo aqui o que Walter fala, a tarefa complexa e difícil de corrigir os maus sentimentos e maus hábitos e endireitar o caráter do espírito reencarnado deverá de preferência ser executada sem mais tardar, até os 7 anos de idade da criança, pois a partir daí a vontade rebelde do espírito reencarnado dificultará em muito a mudança do caráter e dos hábitos que passam a se fortalecer na personalidade dos filhos. Lembra no início que a gente falou a questão da criança recém-nascida, que ela é como uma plantinha, está mais maleávelzinha, mais molinha, a gente vai lá, tira aquele galinho que nasce torto, né, vai limpando e vai plantando, ou como ele vai dar o exemplo aqui mais à frente, né, é mais fácil, porque ela está mais aberta. Aquela fase, como a gente viu, está adormecida, aquela bagagem, né, rebelde, como ele fala aqui, está lá, adormecidinha, quietinha. Nesse período está tudo mais aberto para o aprendizado, então fica muito mais fácil. E aí ele fala, de planta frágil, doce e meiga, depois dos 7 anos, o espírito passa a identificar-se com uma bigorna. Fica dura, imóvel e resistente. Não aceita nem a marretada firme. Quer dizer, aquela questão, a bigorna, né? Que não sei se vocês, eu acho que todos aqui conhecem, aquela coisa de ferro, antigamente, onde se batia as espadas, né? Para elas ficarem durinhas, lisinhas e bonitas, forjava lá aquele aço, né? Ela é firme, dura e resistente. Então, depois dos 7 anos, aquele espírito, né, como ele fala aqui, aquela de frágil, meigo, doce, ele vai começando a trazer aquela sua bagagem mais rebelde, mais dura, né? E assim fica muito mais difícil para nós pais trabalharmos.
Tem alguns pais que acham essa questão da fase da adolescência, é essa fase, gente. Né? A criança já começa o espírito a tomar a plenitude e nós pais continuamos com aquele olhar, é uma criançazinha, não sei o que, e a gente não consegue compreender e criam esses conflitos, né, com o adolescente, justamente porque a gente não visualiza neles o espírito. A gente continua vendo aquela criancinha, aquele bebê, e ele não cresce aos nossos olhos. E precisa que cresça. Que a gente compreenda que, antes de tudo, ele é um espírito que já vai começar a trazer as suas tendências. E que nós poderemos auxiliar, sim, né? Mas já não tão, com tanta facilidade como no início, né? Quando ele vem falando aqui, aquela plantinha frágil, doce e meiga, que nós tínhamos mais facilidade. E aí segue mais um pouquinho. Até os 7 anos, o espírito encontra-se na condição de argila mole ou de cipó verde, flexível e maleável. Até certo ponto, quer dizer, não no sentido integral da personalidade, nas mãos do oleiro e do artesão, que são os pais. O sábio espírito Emmanuel, em sua obra O Consolador, na página 72, na questão 109, esclarece-nos a respeito da importância fundamental que é a fase infantil. E aí ele segue. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações no plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se reencontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, quando aquele ser, dentro daquele ambiente familiar, identifica naqueles pais o ensinamento que eles falam, mas vivenciado, com certeza aquela semente está lá, né, bem plantadinha, e com certeza ela vai germinar. Mas quando nós somente falamos e não vivenciamos, é como se diz a semente que não tem, como semente seca, ou no caso em solo estéril, né? Porque não vai ter como germinar, gente. Como é que a gente vai ensinar uma coisa que a gente não vivencia, né? Então, olha a importância, como vem falando aqui. Pais amorosos e responsáveis, vós sois bons jardineiros de almas no canteiro das flores espirituais no lar. Não deixe que essas imperfeições morais, as legiões do espírito, cresçam ao sabor do tempo e do temperamento rebelde e violento de cada filho. Use das ferramentas do Evangelho de Jesus no seu cérebro e no seu coração, na palavra e na atitude, nas mãos abnegadas e no exemplo edificante. O sábio espírito Emmanuel, em sua admirável obra Religião dos Espíritos, esclarece com beleza espiritual e certeza evangélica como nos devemos comportar diante dos problemas e dificuldades na modificação dos maus hábitos das crianças difíceis e rebeldes. E ele fala: corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Lembra que eu comentei no início? É que com minha filha a gente fala uma vez, 2 no máximo. Meu filho eu falo 3, às vezes 4, ele assim mesmo não firma, né? Porque se faz necessário. Então a gente começa a perceber que cada ser tem um modo de ser. Se a gente começar a agir de uma maneira só, porque, não, eu fui criada assim, tem que ser assim, desse meu jeito, e a gente fica radical, fica muito difícil, gente. Né? Então a gente precisa ter também sermos pais mais maleáveis, né? A gente ensinar, sim, quantas vezes forem necessário, mas ensinar com bondade, com entendimento, né? Passando para eles aquela compreensão, porque na realidade aquilo também está dentro de nós, né? E assim eles fixam, sim. Que os pais responsáveis jamais desanimem com as suas crianças.
quando a desobediência, a rebeldia e o desrespeito brotam nos sentimentos dele. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, esperam muito dos pais em atos de muito amor, profunda compreensão e firmeza na fé, coragem nas decisões, paciência educativa, energia construtiva, esperança iluminada para darem continuidade aos trabalhos evangélicos na educação do caráter dos filhos. Então, mais uma vez, né, esse finalzinho aqui é um alerta para todos nós, a responsabilidade que nós temos diante desses filhos que nos foram ofertados, nessa oportunidade reencarnatória, como poderemos auxiliá-los e ampará-los da melhor maneira para que assim, quando eles crescerem, eles sejam na realidade verdadeiros homens de bem. Então que nós possamos assim refletir sobre o ensino dessa noite. Eu peço assim desculpa pelo estudo se talvez não tenha sido tão bom, tá? Porque não era eu hoje no estudo, mas a gente tenta sempre auxiliar da melhor forma o nosso trabalho. Eu agradeço a paciência de todos vocês que ficaram aqui conosco. Muito obrigada, Nina, Beth, pela ajuda, pela vibração, Edi, Brisa, amiga da paz. E desejo a vocês todos uma linda noite de paz. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Na dica aqui não, Nininha. Tudo tranquilo, graças a Deus. Ninguém? Se não tiver ninguém, vou eu mesmo. Olha, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos aqui como teu instrumento, Pai amado, trazendo assim o estudo dessa noite, essas reflexões tão importantes para nós, pais, educadores e evangelizadores, diante, Pai, desses pequenos que nos são confiados, que nós possamos sempre, da melhor forma, sermos aqueles evangelizadores seguindo os passos do nosso amado irmão Jesus, que foi o nosso maior evangelizador, que trouxe todo o seu ensino vivenciado por ele mesmo, e assim nós podemos, até o dia de hoje, estarmos aqui refletindo como podemos também chegar a esse caminho. Obrigada, Pai querido, por essa oportunidade. Obrigada pelo amparo, pelos amigos que estiveram aqui presentes a nos envolver, pelos amigos que não puderam estar presentes, que todos eles possam sentir as tuas vibrações amorosas, Pai. E nesse mês, onde já estamos, para festejar o aniversário natalício do nosso querido irmão Jesus, desejamos assim, Pai, que esse Natal possa estar em nossos corações, não somente na data do dia 25, mas no ano que vai se iniciar. Que nós possamos colocar mais amor, mais carinho, mais fraternidade em nossos pensamentos, em nossas atitudes. E que a tua doce paz, Pai querido, possa abençoar a todos os lares, envolver a todas as famílias, que possa haver mais união, que possa haver mais respeito, que possa haver mais fraternidade. Obrigada, Pai querido, por esse amparo, por essa oportunidade, e te agradecemos assim, com as tuas bênçãos, pedindo que encerre o nosso estudo desta noite. A tua permissão. Graças a Deus. Graças a Jesus, graças a esses amigos espirituais que nos envolvem. Que assim seja.